O Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, localizado na Rua Tutóia 921 e Rua Tomás Carvalhal, 1030, na Vila Mariana, foi, de 1969 até 1982, um grande terror daqueles que lutavam contra a ditadura empresarial militar imposta no Brasil. O DOI-CODE tinha o comando do Exército e contaria com unidades instaladas em todas as suas áreas de jurisdição. Era responsável pelo planejamento de ações de segurança e informação, incluindo capturas, averiguações e tortura de suspeitos. O local, hoje, abriga a Delegacia Geral de Polícia. Lúcio Antônio Belentani. O Lúcio era ferramenteiro na Volkswagen. Lá ele organizava de maneira clandestina células do partidão, né, como ele chamava o PCB. Distribuía o jornal do partido e organizava mesmo a resistência operária. Prenderam ele dentro da Volkswagen, ele estava na bancada trabalhando e chegaram lá e levou ele preso. Lá dentro da Volkswagen mesmo, ele já levou uns tapas no meio da cara. Depois ele foi para o DOI-CODE também. Lá ele sofreu tortura, arrancaram os dentes, deram choque nele. Espancavam ele praticamente todos os dias para saber quem eram as outras pessoas. Mas ele não abriu o nome de ninguém, aguentou todas as barbaridades que fizeram com ele lá. Mas ele aguentou e não denunciou ninguém. A primeira vez que o DOI-CODE entra na minha vida é em 1970, numa manifestação de 1º de maio, aqui na Zona Leste, naquele conjunto operário, onde um companheiro nosso foi preso, Olavo Hansen. A gente escapou por sorte, eu lembro que eu pulei muros, eu fugi dali por milagre. A gente aí do lar, uma manifestação operária, Olavo Hansen foi preso, foi morto, foi assassinado. E aí a coisa começa a ficar muito tensa, isso já são os anos 70. Uma prisão anterior da minha organização, que foi dele, não resistiu à tortura. Então não há nenhuma crítica, ninguém tem que resistir a porra nenhuma. Ele não resistiu e falou e entregou o resto da organização, e nesse processo eu fui preso. Aquilo era um centro de tortura do 2º Exército e clandestino. A UBAN não existia oficialmente, era clandestino. O que existia, entre aspas, era a delegação de polícia. Eu lembro quando eu cheguei para entrar na cela que eles me jogaram, eu passei por cima de um corpo estrebuchando, que era do Rui Feisenfeuer, que nesse processo de queda da minha organização, ele tentou correr e deram um tiro nas costas dele, e ele morreu no pátio, morreu ali no pátio da UBAN, da prisão da UBAN. E aí, tortura, aí tudo que a gente sabe. Lá era o local de trabalho de nomes asquerosos e conhecidos, como o comandante Ustra e o delegado Fleury. Uma das vezes que eu estava sendo torturado, o brilhante Ustra entrou na sala de tortura para olhar o que estava acontecendo. Então eu vejo ele aqui, ele está aqui na minha frente. Esse filho da puta é o herói do Bolsonaro. 50 pessoas foram mortas nas dependências do DOI-CODE, mas a Comissão da Verdade conseguiu identificar 32 nomes daqueles e daquelas que perderam suas vidas por culpa da ditadura. Organizações civis lutam por ressignificar aquele espaço e expor as barbáries que aconteceram ali desde o final da ditadura. Só em 2012, um pedido formal de tombamento foi entregue por Ivan Seixas, militante torturado com 16 anos junto de seu pai, ali naquele prédio. Em 2014, o prédio foi tombado pelo Condefat, após ser reconhecido como um local importante da memória nacional e uma dívida a ser paga com os ex-presos e familiares, mas mesmo assim não deixou de ser uma delegacia. Em 2019, foi entregue um parecer ao secretário da Cultura pedindo que o prédio onde funcionavam as dependências do DOI-CODE fosse transferido da Secretaria de Segurança Pública para a Secretaria da Cultura. Não tiveram respostas. Hoje aquilo é tombado. O problema que nós não conseguimos, e por isso que a nossa luta continua, é que aquele tombamento fosse voltado para o Museu da Memória. A gente quer que passe, pelo menos atrás da delegacia, que é onde era o centro de tortura, a delegacia era fachada, passe para a Secretaria de Cultura. E a Secretaria de Cultura organiza a construção de um centro de memória, para a gente construir ali um lugar de esclarecimento, de cursos, de levar alunos, de levar pessoas para saberem o que já foi esse país. Em 9 de setembro de 2021, foi realizada uma audiência.
Após tal audiência, a ação foi suspensa por 90 dias e, nesse período, o governo do estado, que é réu na ação do Ministério Público, precisa apresentar uma nova proposta para a utilização do espaço. A disputa pelo DOI-CODE e pela memória continua. O jornal O Futuro de São Paulo se coloca ao lado daqueles e daquelas que lutaram ou que tiveram familiares que lutaram contra a ditadura empresarial militar. E essa história ela tem que ser contada, né? Se ela não for contada, ela se repete. Se as pessoas não souberem realmente o que aconteceu, vai se repetir. Você vê muitos jovens aí achando que é legal a volta da ditadura. Eles não fazem ideia do que foi isso. Aos nossos mortos, nenhum minuto de silêncio, mas toda uma vida de luta.